Olá, amigos! Este ano nós meditamos o livro de Josué, ou estudaremos o livro de Josué no mês da Bíblia. E desde já comecemos então a participar destes encontros, dessas reuniões que temos em nossas comunidades, acompanhar estes vídeos também que a gente grava no intuito de ajudar as pessoas a ler e ler melhor e ler rezando também o texto sagrado. O livro de Josué foi escolhido porque é um livro que nos fala da conquista da terra prometida, ou da entrada do povo na terra prometida. A terra que é uma questão muito séria também nos nossos tempos. Terra, teto e trabalho são os três T's do Papa Francisco. Todos têm direito à terra, terra para cultivar, para tirar da terra a sua sobrevivência, como disse Deus no livro do Gênesis. Um teto para a sua própria habitação, mas também para a proteção da família. A moradia digna, todos têm direito. E trabalho, todos também têm direito. A terra, nos fala tanto da terra o livro de Josué. O tema do mês da Bíblia esse ano é: o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Josué capítulo 1, versículo 9. Aliás, não é o tema, é o lema, porque o tema é o livro todo de Josué. O lema: o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Josué capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler agora estes 9 primeiros versículos do livro de Josué. Josué 1, versículos de 1 a 9. A investidura de Josué. Josué assume, por vontade de Deus, a liderança do povo, substituindo Moisés, que vislumbrou de longe, como nos diz o final do livro do Deuteronômio, a terra prometida. Mas ele não entrou na terra prometida. Quem entrou com o povo e guiou o povo na etapa final foi Josué. E qual o significado do nome Josué? Deus salva. Vem do hebraico Yeshua, que tem o mesmo significado de Jesus. Deus salva. Deus quer sempre salvar. E usa de pessoas como Josué para liderar o povo na salvação. No caso de Josué, a salvação é libertar o povo do Egito, e salvar o povo é oferecer ao povo uma terra na qual possa viver e viver com dignidade. No caso de Jesus, a terra prometida é o céu que Jesus veio nos trazer. A salvação em Jesus não é o oferecimento de um lugar, de uma terra, de um espaço geográfico, mas a terra prometida é o reino dos céus, é o reino de Deus, que não é apenas um espaço geográfico, mas é um estado de comunhão perfeita com Deus. Mas vejamos o texto que eu acabei de mencionar. Josué 1, versículos de 1 a 9. Após a morte de Moisés, o servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num e ajudante de Moisés. Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te e atravessa este rio Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que vou dar aos filhos de Israel. Assume então a posição, o lugar de Moisés. Levanta-te e atravessa o rio. Estavam na beira, na margem do rio Jordão, no lado oriental do rio Jordão, onde se encerrava o Êxodo. E entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Que Deus vai dar. Terra que Deus dá. Todo lugar que a planta de vossos pés pisar, eu vos dou, conforme prometi a Moisés. A terra é promessa de Deus.
O vosso território se estenderá do deserto e do Líbano, no norte, até o rio, até o grande rio, o Eufrates, a leste, por toda a terra dos heteus até o grande mar, no ocidente, o mar Mediterrâneo, no sul até o mar Mediterrâneo. Ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Ninguém te poderá resistir enquanto viveres, disse Deus a Josué. Porque Josué é a manifestação da salvação de Deus. E ninguém poderá vencê-lo. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Aqui, pessoalmente, a gente pode fazer uma leitura também. Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos deixa também. Se obedecemos a Deus, se seguimos a ordem de Deus, o plano de Deus de partilha, de condivisão, Deus estará sempre conosco e nos guiando em nossa missão. Disse o Senhor ainda a Josué: sê forte e corajoso, pois farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, e cuida de agir segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que tenhas êxito por onde quer que andes. Tá vendo? A condição para o sucesso, para o êxito da missão é manter-se fiel à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. A lei que Deus deu ao povo, transmitida por Moisés, que nós cristãos também assumimos como lei de Deus, como os mandamentos de Deus, que também devemos observar. Claro que não vamos observar os mandamentos ao pé da letra, como faziam os fariseus no tempo de Jesus, mas observar os mandamentos de Deus enquanto instrução, porque a lei, e a palavra aqui no original está escrito Torá, significa orientação, instrução. Se nós seguimos a instrução de Deus, o caminho apontado por Deus, teremos êxito em tudo que fazemos. Não abandonar a lei de Deus. Mais tarde, o povo vai abandonar a lei de Deus. Quando se instaurar a monarquia, e lemos isso nos livros de Samuel e Reis, nos 2 livros de Samuel e nos 2 livros dos Reis, acabaram abandonando a lei de Deus, agarrando-se à idolatria, e veio o desastre. O primeiro desastre foi a destruição do norte, do reino do norte, pelos assírios. E o segundo e maior desastre da história de Israel foi o exílio da Babilônia. Vieram os babilônios, devastaram Jerusalém, incendiaram o templo, deportaram a corte para a Babilônia. A tragédia causada pela idolatria, pelo abandono aos mandamentos de Deus. Todo esse conjunto de livros, chamado na Bíblia hebraica de profetas anteriores, e na nossa Bíblia cristã nós chamamos de livros históricos, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, é chamada historiografia deuteronomista. E é marcada exatamente por isso. Deus deu a terra, Deus quer o povo na terra, Deus quer ser o único rei. Mas preferiram substituir o reinado de Deus por reis humanos, que abandonaram a lei de Deus, agarrando-se a ídolos, e veio o desastre. O primeiro desastre, aliás, foi a divisão. Reino do Norte, que ficou com o nome de Israel, e Reino do Sul, o Reino de Judá. E os dois foram destruídos. Primeiro o Reino do Norte, pelos assírios, e depois a destruição do Reino do Sul, o Reino de Judá, pelos babilônios. Não abandonar a lei de Deus. E se nós hoje seguimos a Torá, a instrução, o mandamento de Deus, pessoalmente seremos felizes, teremos sucesso. E certamente, se a humanidade segue aquilo que Deus quer, todos veriam bem. Teria terra
para todos. Todos teriam condições de trabalhar e viver da terra. Não haveria marginalizados. Certamente não haveria favelas, que quando a chuva vem é aquele desastre. As pessoas morrendo e perdendo tudo que têm. Estamos em pleno século XXI, no terceiro milênio, com uma tecnologia muito avançada, mas falta coração e políticas públicas capazes de fazer planos, como que se diz, planos urbanos, de urbanização, para que todos possam viver em lugares seguros. Mas isso custa dinheiro. E as pessoas e os poderosos da terra não querem a divisão, não querem abrir mão do seu poder. E do poder político e do poder econômico. E isso acontece o quê? Porque as pessoas e os mais pobres não têm onde viver, ou ficam na rua, ou vão para as encostas, para lugares não muito seguros. Continua o texto, versículo 8. Que o livro desta lei, o livro da lei de Deus, esteja sempre em tua boca. Olha bem, que a palavra, que a instrução de Deus esteja sempre na boca de Josué. Medita nele dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo que nele está escrito. É uma orientação a Josué e é uma orientação para nós também. Ter sempre a palavra de Deus na nossa boca e, claro, no nosso coração. No nosso coração para que nós possamos vivê-lo. Viver o mandamento, o livro, e na nossa boca para partilhar, para ensinar, para anunciar para os outros, para os nossos irmãos. Josué fez isso. Nós devemos fazer. Assim, farás prosperar teus caminhos e serás bem-sucedido. Se observar, se meditar dia e noite a minha palavra, os meus mandamentos, serás bem-sucedido em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer. E por onde você passar, tudo vai prosperar. Assim farás prosperar teus caminhos e serás bem-sucedido. Acaso não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Vamos assumir para nós também este último versículo. Não ter medo, não nos acovardar, pois o Senhor, o nosso Deus, está conosco por onde quer que a gente vá. O Senhor é o Deus conosco. E especialmente é Deus conosco em Jesus, que também é Deus salva. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que está sempre conosco, para que a gente leve adiante a nossa missão, nós cristãos, a nossa missão de batizados, de comprometidos com Jesus. E lutemos com a nossa palavra e em nossas comunidades, para que as pessoas tomem consciência da justiça do reino. A justiça do reino que neste mundo é sim uma justiça que favoreça para que todos tenham teto, trabalho e terra. Gente, e quando se fala em ter terra, nós não estamos pregando que as pessoas façam invasão de terras dos outros. Não, não se trata disso. E não se trata também de ter terra em ter ser proprietário de grandes latifúndios. Não. As pessoas querem um pedaço de terra para que possam viver em paz. E isso é possível, sim, se houver coração que pensa e que age conforme o coração de Deus. Partilha. Humanidade, senso de humanidade, de que todos são filhos de Deus, de que todos precisam de um pedaço de terra, que todos precisam de um teto, que todos necessitam de trabalho. Terra é para trabalhar e para viver, não para luxo. Não para luxo e não para gerar mais capital para enriquecer alguns, enquanto outros vivem na extrema pobreza. Ou vivem ou sobrevivem em extrema pobreza. Que a leitura e a meditação e a oração do livro de Josué nos ajude nesta tarefa. A CNBB lançou, ou as edições CNBB lançou este livreto, o texto base,
para o mês da Bíblia 2022, livro de Josué, o lema, o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Esse é o texto base, você encontra no site das edições CNBB. E aqui temos também um livretinho com 5 encontros, se não me engano, 5 encontros que nós podemos fazer nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nos nossos grupos de trabalho, reuniões a partir de alguns textos do livro de Josué. Por exemplo, o primeiro encontro é exatamente a partir desse texto que eu acabei de refletir com vocês. A fidelidade à lei e a garantia da vida. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. É o primeiro encontro que está aqui. Eu não vou ler e dizer tudo que está aqui por causa de questões de direitos autorais, né? Então, se você quiser, na livraria da nossa diocese você encontra esses 2 livretos, ou se você não é dessa nossa diocese de Divinópolis, aí na sua diocese, na sua paróquia, algum lugar deve encontrar, se não, no site da CNBB. E é muito baratinho esse livrinho aqui, creio que está ao alcance de todos, tá? E além disso, a gente vai gravando outros vídeos a partir de outros textos também, para que nós possamos meditar juntos. Mas além disso, reúna um amigo, o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, alguém, 2, 3 pessoas, para ler. Pode usar esses textos, mas não deixe de ler também o texto do livro de Josué a partir da Bíblia, não é? Nos seus 24 capítulos. Não é um livro tão grande assim. A gente pode ler de uma vez, ou ler aos poucos, ou escolher algumas passagens e fazer a nossa meditação, a nossa oração, o nosso estudo bíblico. Isso é muito importante. Trazer sempre para o coração a palavra de Deus. Peço a você que se inscreva aqui nesse nosso canal e aperte aí o sininho para que quando a gente postar algum vídeo a respeito do mês da Bíblia, você possa ser avisado, não é? E acompanhar conosco o vídeo, a leitura e a meditação de alguma passagem do livro de Josué. Nós também, sempre aos sábados, por volta das 11 horas da manhã, a gente posta um vídeo comentando o evangelho do domingo seguinte, tá? E outros vídeos de outros textos da Bíblia. Confere aí no canal. Então não deixe de se inscrever e falar desse canal para outras pessoas. O interesse aqui é meditar, rezar, proclamar a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Um grande abraço.